Como surgiu Caverna do Dragão? Como surgiu o RPG Dungeons and Dragons? Por que o desenho foi cancelado? Pergunte a ele como voltamos pra casa. E qual o verdadeiro episódio final de Caverna do Dragão? E aí pessoal, quanto tempo, né? A gente não tinha um vídeo aí faz praticamente um mês, mas agora voltamos com força total. Primeiro, antes de começar o vídeo, de falar de Caverna do Dragão, eu quero falar de um problema muito sério que o canal está enfrentando, que é o seguinte. Nos últimos meses, reparei que muitas pessoas vinham falar comigo e perguntavam: "E aí, não vai ter mais vídeo novo no canal?" E eu respondia: "Puxa vida, mas saiu um vídeo novo semana passada, saiu um vídeo novo esses dias." Percebi que muitas pessoas assinam o canal, seguem a fanpage no Facebook, mas elas muitas vezes ficam sem receber nossos avisos e mensagens. O YouTube não tem conseguido avisar todos os assinantes quando lançamos vídeos novos, e o Facebook não entrega nossa postagem para todos os seguidores. Então muita gente fica sem saber quando sai um vídeo novo ou quando fazemos algum comunicado, informativos, etc. Então eu fiquei pensando, matutando aqui na minha cabeça, como resolver esse problema. E aí, depois de refletir muito, eu cheguei na melhor solução. A melhor solução é a seguinte: a gente criou uma lista VIP de assinantes do canal. E esse será um serviço que vamos oferecer totalmente gratuito. Você desce ali na descrição do vídeo e procura por "Eu quero fazer parte da lista VIP do canal". Clica no link e aí você vai acessar nosso site de cadastro, preencher seu nome e seu e-mail e enviar. Pronto! Agora você faz parte da nossa lista VIP de assinantes. E a nossa equipe vai se encarregar de lhe enviar e-mails sempre que lançarmos vídeos novos e falar de outras novidades que estão por vir. E você será sempre o primeiro a saber. Cadastre-se e ajude nosso canal a crescer. E agora sim, aviso dado, vamos ao vídeo. Caverna do Dragão. Vamos lá! Tudo começou em 1966, quando Gary Gygax, junto com alguns amigos, fundaram a Federação Internacional dos Jogadores de Jogos de Estratégia de Lake Geneva. Em 1968, Gary começou a elaborar um conjunto de regras para jogos de miniaturas medievais. Esse conjunto originou Chainmail, conjunto de regras para combates individuais. Era o início de Dungeons and Dragons. Esse conjunto de regras permitia que uma figura representasse apenas um homem, e não um exército. Foi a grande descoberta que levou à criação do primeiro RPG. Em 1970, Gary fez parceria com Dave Arneson, que era muito ligado ao mundo RPG na época. Após escreverem um novo jogo, Gary pediu o conselho de seus amigos e de sua família para qual nome dar para sua nova criação, e o escolhido foi Dungeons and Dragons. Em 1973, após ser rejeitado pelas principais fabricantes de jogos da época, Gary Gygax e Don Kay formam uma parceria. Como Gary, o pai de Dungeons and Dragons, não tinha dinheiro, Don Kay chega para financiar os primeiros $1000, e nisso nasce a editora TSR. A parceria depois seria firmada também com Brian Blum, peça fundamental que seria responsável por conseguir as primeiras 1000 cópias de Dungeons and Dragons, lançadas em 1974. E assim tudo começou, com essas 1000 cópias, que mais tarde virariam um jogo de sucesso no mundo todo e se tornariam Caverna do Dragão. Vejam o brinquedo Caverna do Dragão! Opa! Que legal! Não tô vendo graça nenhuma! Eu estou gostando! O que está acontecendo? Onde estamos? Cuidado! Aventuras, perigos, o bárbaro, mágicas, cavaleiros e acrobata.
Aquele é o Vingador, a força do mal. Eu sou o mestre dos magos, seu guia em Caverna do Dragão. Caverna do Dragão. Para ser produzido, Caverna do Dragão envolveu a parceria entre 3 empresas: Toei Animation, a Marvel Comics e a TSR. A TSR era a detentora dos direitos da série. A Marvel Comics entrou como responsável pela produção e distribuição do desenho, e a Toei Animation foi a responsável pela animação. O desenho foi feito todo no Japão. Vale ressaltar que a parceria entre a Marvel Comics e a Toei Animation viria a fazer outros desenhos de sucesso como Transformers e G.I. Joe, que no Brasil foi chamado de Comandos em Ação. E Caverna do Dragão foi produzida até o ano de 1986, quando então foi cancelado, sem ter sido produzido o seu episódio final. O desenho simplesmente parou de ser feito. Tá, e por que cancelaram Caverna do Dragão? Ele não fazia sucesso? A resposta é sim, fez muito sucesso. Caverna do Dragão, que inicialmente foi recusada pela NBC, chegou ao canal CBS no dia 17 de setembro de 1983 e durante 2 anos foi líder absoluto da audiência nos Estados Unidos. A estreia foi com o episódio A Noite Sem Amanhã e o público foi surpreendido já de cara. Um desenho com um dragão de 5 cabeças, um bicho chifrudo em cima de um cavalo e uma calcinha à mostra? Se bem que o público aqui no Brasil não deve ter ficado tão surpreso com isso. Afinal, os gibis da Turma da Mônica já foram pioneiros nessa arte. Só que daí, 2 anos depois, em 7 de dezembro de 1985, com o episódio A Névoa da Escuridão, a série foi encerrada. Você deu stop? Tá gravando ainda, ele tá arrumando a luz. A TSR, que era a dona dos direitos da série, ela começou a passar por uma grande crise financeira, fruto de maus investimentos e má administração. Além disso, os 2 sócios brigaram e entrou aí uma grande disputa judicial. Essa disputa judicial fez a TSR sair do projeto antes dele ter um final. E aí o que aconteceu? A Marvel teria que assumir Caverna do Dragão sozinha. E ela decidiu que ela não queria assumir e que sozinha ela não ia continuar produzindo. Então ela decidiu cancelar a série. Primeiro porque o custo de produção era caro, já que ele era feito todo no Japão. Número 2. A Marvel estava sobrecarregada, produzindo G.I. Joe, Transformers, Muppet Babies e Thundercats. Por isso, sem tempo para a Caverna do Dragão. E letra C, a audiência mostrava sinais de queda e vinha perdendo o primeiro lugar para o desenho da concorrente NBC, os Smurfs. Tá falando sério? Smurfs? E toda essa história de terem cancelado o desenho sem ter um episódio final gerou muitos boatos e lendas, principalmente nos últimos anos na internet. Se você pesquisar no Google, vai achar as mais variadas e bizarras lendas sobre o final de Caverna do Dragão. E o final mais famoso, que ficou mais conhecido, seria do que as crianças estão no parque de diversões, sofrem um acidente e aí todas elas morrem e vão parar no inferno. Mas será que este é o final verdadeiro? Michael Reeves era um dos responsáveis pelos roteiros dos episódios de Caverna do Dragão. Se você não conhece o cara, ele foi um dos principais roteiristas dos anos 80. Também escreveu episódios para outros desenhos como He-Man, Os Caça-Fantasmas, Batman. Perto do final da 3ª temporada, a NBC encomendou um último episódio para Reeves escrever, pedindo que o final tivesse algum gancho para seguir uma possível 4ª temporada da série. E foi o que ele fez. O final de Caverna do Dragão terminaria com um Vingador sendo revelado como filho do Mestre dos Magos, voltando à sua forma original de bom moço, graças à ajuda das crianças. E esse roteiro realmente foi escrito, só que cancelado. Por anos e anos muitas pessoas duvidaram que essa história fosse realmente verdadeira. E foi aí que, no box americano lançado pela BCI em 2006, haviam extras, e nesses extras, algo realmente inédito. Havia o último episódio de verdade. Era o famoso Requiem, nunca produzido em desenho, mas ele era narrado, somente áudio, como as antigas soap operas, as radionovelas dos anos 40. Esta história de amor e sofrimento
ficou interrompida quando o Dr. Alberto Limonta chegou à suntuosa residência. Era uma das primeiras confirmações que os fãs tinham de que Requiem era real. Requiem. The plane of dreams is stark, surreal, brooding. The grey fog that's all about is eerily luminous. We cannot tell if it is day or night. In the midst of the desolation, Dungeon Master steps forward. Uns anos mais tarde, em 2009, um novo box é lançado em DVD. E agora continha uma entrevista inédita com o próprio Michael Reeves, contando o verdadeiro final escrito por ele. I heard the show was canceled a few weeks after I turned in the final draft of Requiem. And needless to say, I was rather disappointed because that meant that the show wouldn't be filmed and it wouldn't be aired. Requiem was written in such a way that if the show was not picked up, as opposed to being canceled, then it served as an ending for the show. But if it was picked up, then we could move the kids on to another level, take the show in a different direction. So it was written to serve either way. The title I originally wanted to give the show was Redemption. It was changed to Requiem, I believe, because CBS felt that the other title was giving too much away, but it's hard to remember. It's been a long time. In the script, it pretty much says that Venger is Dungeon Master's son. Requiem was the third part of that trilogy, in which the kids splinter into two factions. One of them wanting to follow Venger because they believe that he will take them home, and the other wanting to stay with Dungeon Master. It's sort of a natural evolution from the first two stories. No YouTube você encontra diversos tipos de montagens do último episódio, todas feitas por fãs, baseadas nesse roteiro escrito por Michael Reeves. Algumas montagens ficaram boas, outras nem tanto, mas de todas, com certeza a melhor foi a produzida pelo canal Nostalgia, que animou e dublou uma versão em quadrinhos. Aliás, essa versão em quadrinhos foi idealizada por um brasileiro, Reinaldo Rocha. Eu vou deixar os links desses materiais aqui na descrição do vídeo. Se você é fã, vale a pena conferir essas montagens. Eu detesto quando ele faz isso. Eu acho legal. Caverna do Dragão chegou no Brasil em 1984, quando estreou pela Globo no programa infantil Balão Mágico. Depois foi passar no Show da Xuxa, Sessão Aventura, TV Colosso, ganhou também horário aos domingos de manhã. E por fim, foi exibido na TV Globinho, sempre com bons índices de audiência. Só que estamos falando da Globo, meus amigos. E aqui, eu quero fazer uma observação. Professor Girafales, eu posso fazer uma observação? Sim. Obrigada. Naquela época, a Globo fazia um grande favor. Ela não passava o desenho numa ordem cronológica. Então, um dia você assistiu o episódio 1, depois assistiu o episódio 5, episódio 13, 20, voltava pro 5, ia pro 8, pro 10, e os telespectadores na época ficavam perdidos. E outra coisa que acontecia é que, naquela época, em 1984, no programa Balão Mágico, a Globo exibia o desenho e antes do desenho, passava a abertura do desenho. Quando Caverna do Dragão passou a ser exibido no Show da Xuxa, em 1986, a abertura foi cortada. Então a Xuxa anunciava o desenho e o desenho já começava direto no episódio. É mole? Vocês vão ouvir por que de tanto assim. Vamos nessa, Xuxa! Caverna do Dragão. Apagando-se o tempo. Depois disso, a abertura sumiu da TV brasileira, porque a Globo nunca mais passou. Isso criou um grande boato que perseguiu aí até uns anos atrás, de que a Globo antigamente passava um primeiro episódio, que existia um primeiro episódio que contava como eles foram parar no parque de diversões. Na verdade, o que a Globo passava era a abertura de Caverna do Dragão. E aí a abertura só voltou a passar dublada agora em 2013. Quando Caverna do Dragão começou a ser exibido no canal a cabo Globo. E agora vamos a mais algumas curiosidades do desenho animado. Inicialmente o desenho se chamava Espadas e Feitiçarias e foi apresentado ao canal NBC.
que recusou. O nome do desenho foi trocado para Dungeons and Dragons e apresentado à CBS, que aceitou. No Brasil foi chamado de Caverna do Dragão por causa da abertura que mostra o trem fantasma. Em outros países recebeu nomes como Calabouços e Dragões, Dragões e Masmorras e o talvez mais estranho, O Sorriso do Dragão, na França. Aliás, na França a canção da música de abertura fez muito sucesso. Tocava nas rádios e teve a voz da cantora Dorothée, famosa na França, e que um dia foi a ninja Catherine, do seriado Jiraiya. Lucian lembra o personagem do Monstro do Pântano, também da Marvel. Acontece que Steve Gerber, roteirista do episódio Prisão Sem Muros, foi também roteirista de Monstro do Pântano. Mestre dos Magos surgiu de uma mistura entre Kenobi e Yoda, de Star Wars. Presto não é um nome real, mas sim um apelido dado por ele gostar muito de presdigitação, popularmente conhecido como mágica. Hank, o mais velho, tinha 15 anos, e o Bob, o caçula, tinha 8, e ele completou 9 anos no episódio Servo do Mal. Se você reparar, o corcel negro montado pelo Vingador, ele não tem asas. Quem tem asas é o Vingador. Mas afinal, quem é que voa? O cavalo ou o Vingador? Bom, o cavalo surgiu no jogo Dungeons and Dragons em 1977, e no RPG ele era classificado como um cavalo capaz de voar, que solta chamas pelo casco. Por isso, ele não possui asas, mas sim, ele voa. Era pro escudo do Eric dar a ele poder de levitação, mas a ideia foi abandonada pela equipe de criação. Ah, e a Sheila, o manto dela teria poder de atravessar paredes, mas a ideia também foi cancelada. Era também pro rival do Vingador ser um dragão de apenas uma cabeça. No desenrolar das coisas, virou a rainha dos dragões, Tiamat, com 5 cabeças, e mesmo sendo a rival, ela só aparece em 5 dos 27 episódios. Falando nisso, ela é uma dragoa, é fêmea, mas a dublagem brasileira errou e colocou voz de macho. Meu Deus, vejam só, é Tiamat, o dragão! Quem se atreve a me acordar? A cabeça vermelha cospe fogo, a preta ácido, a azul cospe raios elétricos, a verde cospe gás e a branca cospe gelo. No episódio Cidadela das Sombras é revelado que o Vingador possui uma irmã. Recentemente a Warner anunciou que comprou os direitos para produzir mais um filme baseado no RPG Dungeons and Dragons. Só que na verdade o projeto trata-se de adaptar Chainmail, ou seja, ainda não veremos nos cinemas um filme fiel ao conceito de Caverna do Dragão. Vale citar que já foi feito um outro filme sobre o RPG, Dungeons and Dragons, lançado no ano 2000. E é isso aí, pessoal, chegamos ao final de mais um vídeo. Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham se divertido, que vocês tenham aprendido coisas novas. Esse é aquele momento então que eu digo, se você gostou do vídeo, clica aqui embaixo em gostei. Se você aí é um visitante novo, né, que não conhecia o nosso trabalho e gostou, você pode se inscrever no nosso canal. Porém, lembrando que, como eu falei no começo do vídeo, o YouTube está meio zoado. Então, assim, às vezes eu faço um vídeo novo e as pessoas não ficam sabendo que eu fiz um vídeo novo. Então aí você que é um visitante novo, você que aí já acompanha o canal há tempo, não se esquece, aqui na descrição, cadastre seu e-mail, acesse o link, cadastre seu e-mail. Você vai estar inscrito na nossa lista e nós mesmos vamos enviar para você sempre que lançarmos um vídeo novo. Agora a tendência agora, né, o canal cresceu, a equipe cresceu, então a tendência é que a gente comece a ter um vídeo toda semana. Quero também agradecer aí toda a equipe técnica que trabalhou arduamente para esse vídeo acontecer. E é isso aí, pessoal. Então semana que vem a gente continua com mais vídeos. Se quiser trocar alguma ideia, tirar alguma dúvida, pode me falar comigo pelo Facebook, pelo Twitter, pelo Instagram e curtir a nossa fanpage lá, facebook.com/canal Você Não Sabia. Isso aí, até semana que vem. Um grande abraço.